Fala pessoal, chegamos na aula de revisão de estatística. Hoje a gente vai passar limpo, né, toda a nossa disciplina. E então vamos começar naquela parte introdutória, né? O que é a estatística? A estatística é o ramo da matemática aplicada que envolve a coleta, organização e interpretação de dados, certo? Tendo por objetivo tirar algumas conclusões para ajudar na tomada de decisão. Bom, então, essa estatística ela está dividida em descritiva e indutiva. Descritiva, coleta, organização e descrição dos dados. Indutiva, a análise desses dados. Então, nesse próximo slide, nós veremos como funciona essa estatística. Primeiro, a estatística parte de uma população, certo? População de pesquisa. Dessa população, nós escolhemos uma amostra. Nessa amostra, a gente aplica questionários, que é a nossa pesquisa em si. Destes questionários, tiramos os dados. Esses dados coletados, nós faremos um processamento. Desse processamento, nós tiramos algumas informações. Essas informações, nós retornamos novamente para a população com algumas informações. Então, agora vamos falar sobre a população, a amostra e o censo. Bom, população ou universo é um conjunto de indivíduos ou objetivos com atributos comuns. Por exemplo, automóveis, né? Nós temos carros, caminhões, motocicletas. A amostra é um subconjunto dessa população. Então, dentro desse conjunto de automóveis, eu posso pegar automóveis populares, por exemplo. O censo é a coleta exaustiva de informações, certo? É feito o censo social, né, que é aquele que passa de 10 em 10 anos, verificando as condições da população. Tipos de variáveis. Então, temos basicamente dois tipos de variáveis. Quantitativas, quando tem a ver com números, e qualitativas, quando tem a ver com qualidades, atributos. Por exemplo, quantitativas, números de filhos, números de chuveiros em casa, certo? E qualitativa, cor dos olhos, cor do cabelo, enfim. Beleza. Passamos a parte introdutória, né, com aquelas ideias iniciais sobre estatística, e nós vimos nosso próximo conteúdo, que foi interpretação de gráficos. Para começar, então, vamos colocar uma questãozinha e vamos trabalhar em cima da questão para vocês verem. Enem 2011. O gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Que característica da estrutura fundiária brasileira está evidente no gráfico apresentado? Bom, então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um zoom aqui no gráfico, certo? Isso aí. E vamos analisar o gráfico em si. Nós temos ali, ó, acima de 1.000 hectares, 53% do nosso povo do campo, né? De 100 a 1.000 hectares, nós temos aquele cinzinho ali, 15,2%. E de 10 a 100 hectares, nós temos 30,5%. E até 10 hectares, nós temos 1,3%. Bom, então, nós podemos observar que a grande maioria da nossa área produtiva, né, é aquele acima de 1.000 hectares, né? Está lá, pode voltar o gráfico ali para nós? 53%. Beleza? Bom, vamos então às alternativas dessa questão. Letra A. A concentração da terra nas mãos de poucos. Letra B. A existência de poucas terras agricultáveis. Letra C. O domínio territorial dos minifúndios. Letra D. A primazia da agricultura familiar. Letra E. A debilidade dos plantios modernos. Bom, como a gente observa aí no gráfico,
53% da nosso povo do campo, ele tem acima de 1.000 hectares. Bom, neste caso, nessa questão, a resposta que mais se aproxima seria a concentração de terra nas mãos de poucos, né? Porque um agricultor com mais de 1.000 hectares, sendo que as economias familiares, quando tem menos terra, né, para poucas famílias, tem apenas 1,3%. Passamos agora a abordar tabelas de frequência, certo? Quando nós pegamos aqueles dados que nós são obtidos e colocamos em tabelas para tirar tirar alguns resultados, certo? Vamos fazer isso usando um exemplo. Está aí nosso exemplo. O revisor de um jornal fez durante um mês o levantamento dos erros ortográficos encontrados no editorial do jornal. Os resultados encontrados foram: no primeiro dia de pesquisa, 0, segundo dia, 1, terceiro dia, 0, depois assim sucessivamente, 1, 0, 0, 0, 2, 3, e assim até o 30º dia, certo? Bom, primeira pergunta: construa uma tabela Hall crescente e uma tabela de distribuição de frequência. Bom, uma tabela Hall crescente. O que é uma tabela Hall? Uma tabela em Hall é a organização daqueles dados em ordem crescente, né? Ela pode ser crescente ou decrescente. No problema, pediu ordem crescente, eu simplesmente vou organizar aqueles dados que eu tenho brutos em uma tabela, só que desta vez eu vou colocar em ordem crescente. Então, eu tenho 0, né? Primeiro 0 erros, então eu tenho toda aquela fileira ali de 0. Depois coloco os dias que tiveram um erro, né? Toda aquela fileira, 2 erros, 3 erros, 4 erros e 5 erros, certo? Bom, essa é a tabela Hall. Nós temos um título, número de erros do editorial, do jornal em Hall, né? E a fonte, o jornal IFAR, certo? Agora está pronto essa parte do problema. Vamos partir então para uma tabela de distribuição de frequência. Uma tabela de distribuição de frequência tem essas características: classe, frequência absoluta, frequência relativa absoluta percentual, frequência acumulada relativa, frequência relativa acumulada percentual. Bom, como que vamos preencher essa tabela de frequência? Vamos ocupar aqueles dados da tabela de Hall, por isso que é importante fazer a tabela em Hall, certo? Ocupamos estes dados aí. Vamos lá. Primeiro, veja as classes, né? Quais são as classes que a gente vai ter nessa nossa tabela? Voltando aqui para o Hall, nós percebemos que temos o 0, tem dias que não tem nenhum erro no jornal, temos dias que temos um erro no jornal, temos dias que temos 2 erros no jornal, temos dias com 3, com 4 e com 5. Logo, as nossas classes são 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Bom, e assim nós vamos preencher a nossa primeira coluna, frequência absoluta. Utilizando a tabela em Hall, a gente vai contar quantos dias não tivemos nenhum erro, certo? Vamos contar o número de entradas com 0, ou seja, nós temos nessa tabela em Hall 12 dias, certo? 12 dias que não tivemos nenhum erro no jornal. Voltando ali, a gente pode contar quantos dias nós tivemos apenas um erro. Podemos ver que são 8. 2 erros. Voltamos lá e vimos que temos 3 dias, né, que tivemos 2 erros. Então está lá. A frequência absoluta é exatamente isso, é somente contar quantas vezes aquele valor aparece e colocar lá.
com o 3, com o 4 e até o 5. Bom, quando eu somar essa frequência absoluta, nós temos um total. Esse total, neste caso, vai ser 30, porque o nosso número de dados, os dias que a gente observou, são 30 dias. Bom, agora a gente vai para uma próxima coluna, frequência relativa absoluta. Frequência relativa absoluta. Como nós descobrimos? Nós vamos fazer uma conta de divisão, tá? Então, nós temos, na primeira classe, na classe 0, nós temos 12 dividido por 30. 12 dividido por 30 dá 0,4. Então, a frequência relativa absoluta é 0,4. Na frequência relativa, na classe 1, nós temos 8 dividido por 30, que vai dar 0,27. Já para a classe 2, são 3 erros dividido por 30, ou isso dá 0,1. E assim sucessivamente. O importante é, quando eu somar toda essa frequência relativa, o resultado total vai ser 1. Beleza? Vamos agora transformar essa frequência relativa em frequência relativa percentual, simplesmente multiplicando aqueles valores encontrados anteriormente por 100. Ou seja, multiplicando 0,4 vezes 100, 40. 0,27 vezes 100, 27. 0,1 vezes 100, 10. Assim sucessivamente, 14, 6 e 3. Quando eu somar essa coluna, o total vai ter que dar 100, porque corresponde ao 100%. Certo? Agora vamos para uma outra metade da nossa tabela de frequência, a frequência acumulada. Frequência acumulada é bem simples também. Nós pegamos a frequência absoluta da primeira classe, 12, repetimos ela. Na segunda classe, seria a frequência absoluta da primeira classe mais a frequência absoluta da segunda classe. Então, é 12 mais 8, 20. Já para a terceira classe, nós temos 20 mais 3, 23. E assim sucessivamente até chegar ao final. Na última classe, nós teremos a frequência acumulada 30, certo? Porque 30 é o número de dias lá da nossa pesquisa. A frequência relativa acumulada, assim como a frequência acumulada, nós fazemos soma. Só que essa soma é feita a partir da frequência relativa. Ou seja, somamos 0,4 mais 0,27, dando 0,67. A frequência acumulada da classe 3, nós vamos somar 0,67 com 0,1, resultando em 0,77. E assim sucessivamente. O último valor na última classe, né, vai ser 1, porque vai ser a soma de todos os valores anteriores. Note que a frequência acumulada e a frequência relativa acumulada não temos um total, certo? Bom, passamos agora para a frequência relativa acumulada percentual. Bom, esta, da mesma maneira da frequência absoluta percentual, nós vamos multiplicar por 100. Então, pegamos o 0,4 e multiplicamos por 100, resultando em 40%. Pegamos o 0,67 e multiplicamos por 100, resultando em 67%. E assim sucessivamente, até a última linha, onde vai ser o 100, que é o 100%. Assim que nós construímos uma tabela de distribuição de frequência. No entanto, note que nós precisamos ter ainda nessa tabela, olha só, um título e uma fonte, certo? Que são partes integrantes de uma tabela de distribuição de frequência. Tabela de frequência dos erros do edital do jornal IFAR, é um título que você dá, que informe bem sobre a tabela,
e a fonte de onde você tirou aqueles dados, nesse caso aí, jornal IFAR. Beleza? Chegamos então ao último ponto do nosso conteúdo, medidas de tendência central. Está aí na tela. Vamos trabalhar com isso agora, média, moda e mediana. Média. Obtivemos a média somando os elementos e depois dividindo pelo número de elementos. A moda. A moda é o elemento que mais se repete, né, naquela série de dados. E a mediana é aquele elemento bem do meio daquela amostra. Bom, vamos usar agora um exemplo para trabalhar média, moda e mediana. Bom, determinar a média, moda e mediana da seguinte série de dados. Bom, temos ali algumas informações que podem ser idade de pessoas, certo? Não vem ao caso, mas temos aquelas informações, aqueles valores. 37, 38, 33, 42, 35, 44, 36 e assim sucessivamente. Bom, vamos então calcular nesse exemplo a média, moda e mediana. Para começar com a média, né? A média desses valores aí. Vejam que temos aqui 15 valores, né? 15 números, 37, 38, enfim, até lá, né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer a média é o quê? Somar todos esses valores e dividir pelo número de valores. Então está aqui a conta. Eu vou somar 37 mais 38 mais 33 e assim sucessivamente até lá o 37. E essa soma deu 546. Esse valor eu vou dividir pelo número de elementos, que são 15. Então eu tenho uma média de 36,4, certo? Uma média aritmética, né, bem simples. Bom, vejamos que nesses elementos nós temos o 37 e o 35 que se repetem 3 vezes, né? E nenhum desses outros valores se repete mais do que 3 vezes. Bom, neste caso, nós possuímos 2 modas. Então, essa série estatística é denominada bimodal, certo? Não temos nenhum valor que se repete 4 vezes, certo? Bom, o elemento da moda, né, bimodal, quando temos apenas um elemento que se repete mais vezes, nós chamamos de moda unimodal. Quando não temos nenhum elemento que se repita, é uma série amodal, certo? E também quando nós temos mais de 3 elementos que se repetem, essa é denominada polimodal. Beleza? Vamos agora, então, calcular a mediana. A mediana é bem simples. Nós organizamos os números em ordem crescente, certo? Pegamos aquela série de dados, colocamos em ordem crescente e descobrimos o elemento do meio, certo? Bom, como nós temos 15 elementos, se eu dividir, vai dar 7,5, ou seja, o 8º elemento vai estar bem no meio dessa minha série. Nesse caso, vocês estão vendo que o 36 está bem no centro. Então, eu tenho 7 elementos antes e 7 depois. Bem no centro, eu tenho o 36. Neste caso, esse elemento é o considerado o mediano. Então, seria o número 36. Chegamos ao final, então, da nossa revisão, né? São esses os temas que vão cair na avaliação. Então, primeiro, a introdução sobre a estatística, como construir uma tabela e também a média, moda e mediana. Falou? Isso.